nosso canal Jaboque, vamos orar, bem-vindo a mais um estudo. Não se esqueça de se inscrever, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico, alguém muito importante na igreja primitiva, mas vamos ver logo após a vinheta. E esse personagem bíblico era muito amigo de Paulo. Certa vez, alguns crentes de Corinto preferiu a ele do que a Paulo. Vamos ao tema de hoje. Vamos conhecer o nosso personagem chamado Apolo, um homem eloquente e fiel. Nosso texto base está em Atos, capítulo 18, verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Apolo era a abreviatura de Apolônio. E Éfeso era uma cidade muito importante, era uma cidade comercial. Lá em Éfeso ficava o templo da grande deusa Diana dos Efésios. É interessante para você entender que era um lugar de muita idolatria, mas também lá em Éfeso habitavam muitos judeus. Vamos ver Atos 19, 26 e 27, que diz assim: E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E Paulo, ele traz essa pregação porque é a Bíblia de ponta a ponta. A idolatria é algo que desagrada a Deus. E Paulo, ele trazia isso e ele foi muito maltratado, por esses homens que construíam, que viviam devido à idolatria do povo. E é interessante que Apolo, ele era um judeu, como nós vimos no nosso texto base, ele nasceu em Alexandria. Alexandria era uma cidade fundada pelo próprio Alexandre o Grande. E é interessante que lá era uma cidade bem filosófica, tinha uma importante biblioteca e o povo era estudioso, viu? Eles estudavam hebraico, tinha um estudo muito forte, mas era uma cidade também muito importante devido ao seu centro cultural, intelectual, e olha, era reconhecida na época por causa dos grandes filósofos que lá estavam. Vamos ver as características de Apolo? Primeiro, a Bíblia fala que ele era eloquente, ou seja, ele tinha uma expressividade, ele era persuasivo, ele era convincente, ele era habilidoso com a palavra. É interessante que essa primeira característica dele, como eloquente, Paulo, muitas vezes, ele não usava de eloquência, não. Ele não queria estar com habilidade com as palavras, não, porque as pessoas não estavam precisando disso. Tem época que nós precisamos nos portar e até ser um pouquinho mais ríspido. E Paulo fala em 2 Coríntios 11:6. Olha que interessante. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Quando a gente lê sobre isso, em outras versões bíblicas, tem uma versão que fala que Paulo fala assim: e se sou rude na palavra, mas eu tenho conhecimento. Eu tenho a ciência. E a gente olha assim, O fato de Apolo ser eloquente, ser habilidoso com as palavras, atraía a atenção das pessoas para ele. 1 Coríntios 2:1, Paulo fala assim, eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos, que quer mostrar não só eloquência, mas sabedoria, e a pessoa acaba falando até nas suas orações, que a gente olha assim, o que a pessoa está querendo dizer? E ao invés da pessoa acabar sendo pessoa apreciada, acaba assim, não entende nada que ela disse. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas Paulo também, quando ele falava assim, nem sempre ele foi eloquente com as palavras, mas ele tinha uma preocupação muito grande. A preocupação dele era não ir além do que a Escritura falava.
4 e 6 diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Paulo considerava muito Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olha como acontecem essas coisas. Como a gente conhece pessoas que, eu prefiro A do que B, e eu acabo até denegrindo a pessoa, né? Eu acabo até me desfazendo da pessoa, porque a minha preferência é pelo A. Só que a gente olha, existe gosto para todas as coisas, mas o que eu não posso é desprezar o outro, o que eu não posso é maltratar o outro, ignorar o que o outro está falando, porque pode ter certeza, quando o outro está falando acerca do Senhor, nós ouvimos, podemos até não entender muita coisa, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos trazer a necessária alimentação para aquele momento. Moisés, ele falava que ele não era também eloquente. Moisés falava que ele não sabia nem falar. E ele usou isso como desculpa para com Deus. Êxodo 4 e 10, olha só. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Uma coisa que Deus mostra é que ele não faz acepção de pessoas. Ele usa tanto pequenos como grandes. E sabe o que Deus fez com Moisés? Deus o tornou poderoso em palavras. Atos 7:22, olha só. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, então ele tinha conhecimento. E veio a ser poderoso em palavras e obras. Então a gente vê assim que Deus, ele usa quem ele quer, como ele quer. O que eu não posso é desprezar o outro, né? Que aí eu tô fazendo coisa que desagrada a Deus. Uma outra característica de Apolo, ele foi instruído nos caminhos do Senhor. Quem instruiu ele? A Bíblia não fala, mas uma coisa é verdade. Ele não sabia sobre a mensagem da cruz do Calvário. Atos 18:25 diz assim: este era instruído no caminho do Senhor. Então ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, né? E fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Ele conheceu bem, conhecendo somente o batismo de João. Ele aceitou a mensagem de João, mas esse caminho que fala, ele era instruído no caminho do Senhor, a Bíblia fala desde o começo, se refere aos ensinamentos de Deus. Mas o conhecimento de Apolo não estava completo. Ele ainda estava aguardando a chegada do Messias. E Apolo, ele tinha o conhecimento, ele tinha, assim, o que ele fazia o melhor dele para o Senhor, mas ele era ousado. Eu acho lindo isso. Apolo era um homem ousado no discurso dele. Atos 18:26 diz assim: ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram, olha quem estava na sinagoga, Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Olha como é bom nós estarmos no lugar certo para falar do Senhor, no momento certo nós falarmos do Senhor. Priscila e Áquila, eles viram, né, o discurso de Apolo, a coerência, mas estava faltando ele realmente conhecer o Senhor Jesus, ele entender que o Messias já veio e já até, né, tinha sido elevado ao céu. E Priscila e Áquila, eles no caso, né, Priscila é esposa de Áquila, tá? E ambos eles eram amigos de Paulo, então eles tinham o conhecimento, eles tinham sido bem instruídos, e eles pegam e eles ensinam a Apolo. Atos 18:1 e 2. E depois disso partiu Paulo de Atenas, para você entender, e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo de Itália, ou da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Aí ajuntou-se com eles. Então Paulo, ele conviveu com Priscila e com Áquila. E aí a gente vê que esse casal, muito
carinhosamente, cheios do Espírito Santo, eles ensinaram a Apolo que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias esperado. E isso fez toda a diferença na vida de Apolo. Outra característica de Apolo, ele era fervoroso no Espírito, ou seja, ele era zeloso com as coisas de Deus, ele tinha sede das coisas de Deus, ele queria servir a Deus com o melhor dele. Romanos 12:11 fala assim, ó, não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no Espírito, servi ao Senhor. E essas características nós vimos em Apolo. Ele não era descuidado, ele era zeloso com as coisas de Deus, ele era fervoroso no Espírito, ele queria fazer a vontade de Deus. E Apolo, ele ensinava diligentemente é cuidadosamente, era com zelo, com atenção, ele defendia justamente com muita sinceridade sobre quem era o Senhor. Oséias 14:9 fala assim, ó, quem é sábio e tem entendimento? Olha a pergunta de Oséias. Todo aquele que considera a minha palavra, é o próprio Senhor falando, esse é sábio e tem entendimento. Quem tem discernimento e bom senso? Olha a outra pergunta, mas olha a resposta. Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade e os justos andam nele. Então, quando nós procuramos andar de acordo com a vontade do Senhor, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos dá entendimento, é o Senhor que nos ajuda a andar no caminho da verdade. E a Bíblia fala, como nós acabamos de ler, os justos andam no caminho do Senhor. Quando fala as coisas do Senhor, que a gente viu no versículo, é justamente que Apolo, ele sabia das doutrinas pertencentes ao Messias, ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra, mas ele só conhecia o batismo de João, né? Pode até ter sido batizado pelo próprio João Batista, mas quando ele aprende com Priscila e com Áquila sobre o Messias, sobre Jesus, sabe o que ele faz? Ele vai lá para Corinto e vai ensinar que Jesus realmente era o Messias. Vamos ver Atos 18:28. Porque com grande veemência, olha o que ele fazia. Ele convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E muitos criam, muitos se convertiam, muitos entendiam que realmente Jesus era o Cristo. Mas lá, o apóstolo Paulo já tinha implantado uma igreja. E quando Apolo ele chega, as pessoas vendo a eloquência dele ficaram impressionados. E olha, gente, como é impressionante. Muitos crentes fizeram facções, fizeram divisões, fizeram partidarismo. Sabe o que Paulo teve que fazer? Teve que corrigir eles. Porque 1 Coríntios 3:4, Paulo fala assim, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Olha a manifestação da carne, vocês estão fazendo divisões, vocês estão fazendo aquilo que desagrada a Deus, estão fazendo facções, vocês estão sendo partidários, mas a Bíblia, ela ensina que nós somos servos do Senhor. 1 Coríntios 1:12 fala assim, ó, eu refiro-me ao fato de um de vós afirmar eu sou de Paulo, enquanto o outro declara eu sou de Apolo, e outro eu sou de Pedro, e ainda outros eu sou de Cristo. Na verdade, Paulo ele vem, mas ele vem com seriedade para chamar a atenção deles. Não havia rivalidade entre Paulo e Apolo, entre Paulo e Pedro, não tinha isso, mas aqueles irmãos, olhando o estilo de pregação, olhando o estilo de cada um, tomavam partido. Ah, então eu sou desse porque eu gosto mais desse, aí eu sou... E isso não pode acontecer ainda hoje. Acontece, mas não pode acontecer. Não havia rivalidade, não. Ao contrário, havia até reconhecimento por parte de Paulo. Quando fala assim, nós somos de Cristo, nós somos servos de Cristo. 1 Coríntios 3:5-9 diz assim, pois quem é Paulo? Paulo falando dele mesmo. Quem sou eu? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, ou seja, fomos enviados
enviados por Deus para transmitir a palavra para vocês. A importância não está em quem eu sou, a importância está em quem eu sou em Cristo Jesus. E fala assim, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aí Paulo fala, eu plantei, porque foi ele que foi antes. Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Aí ele fala assim, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são, lembra que falou que são ministros, são servos de Deus? Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Às vezes a gente fica tomando partido por um ou por outro, cada um vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós, continuando o versículo, fala assim, somos cooperadores de Deus. E vós, sois lavouras de Deus. E sois edifícios de Deus. E Paulo queria justamente que eles entendessem que o importante não era tomar partido de A ou de B, mas o importante, assim como tanto ele, como Apolo, como Pedro, eles eram servos de Cristo, eles estavam a serviço do reino, eles estavam a serviço de Cristo, e isto era o importante. E não querer ser de A ou querer ser de B. E Paulo não aprovou a atitude deles. E eles fizeram facções, eles fizeram divisões. E olha, Paulo falou assim, isto é fruto da carne, não é do Espírito, vocês não estão andando em Espírito. Já pensou a gente ouvir isso? E quantos estão precisando ouvir isso? Gálatas 5,16, Paulo fala assim, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, concupiscência, vocês andam em Espírito e vocês não vão cumprir o desejo da tua carne. Porque a carne, o desejo dela é desagradar a Deus. É fazer coisas que Deus não aprova. Paulo mostra para eles. Paulo não deixou eles assim, não, vocês fizeram tudo bem. Não, Paulo fala assim, olha, vocês não podem andar segundo o desejo do coração de vocês, fazendo e praticando o desejo da carne. Ao contrário, rivalidade, mágoa, até mesmo essas facções, essas divisões, vocês trazem o quê? Vocês trazem oposição um contra o outro, mas nós somos cooperadores de Cristo. Ele demonstra isso quando ele fala para Tito ir e cuidar de Apolo. Eu acho lindo, mesmo aquela ação feia que aqueles crentes tiveram, Paulo não ficou contra Apolo, Paulo não ficou chateado, magoado, entristecido. Ao contrário, Tito 3,13, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Olha a recomendação de Paulo. Como é gostoso nós andarmos segundo o Espírito, porque mesmo quando uma pessoa tenta colocar a gente contra outra pessoa, e isso nós temos que tomar muito cuidado, né? Pessoas que não estão andando segundo o Espírito de Deus, a gente fica esperto, a gente fica atento, sabe por quê? Ser humano é impressionante, mas ele gosta de endeusar os outros. Às vezes, principalmente no meio cristão, que fica assim, aquele cara é idólatra, e às vezes a gente está mais idólatra do que aquele que a gente está apontando o erro, né? Então o ser humano ele gosta de endeusar as pessoas. É um perigo muito grande. Muitas das vezes as pessoas tiram Cristo como alvo, como foco das suas vidas e colocam ser humano em pedestais dentro do coração dela. Então é preciso estar atento. Quando o Senhor me deu esse tema sobre Apolo, eu falei, Senhor, o que a gente mais conhece de Apolo é quando Paulo chama a atenção de Coríntios em relação a eles, né? Em relação à atitude deles. Então que o Senhor Jesus nos ajude, ao invés de estarmos olhando, endeusando as pessoas, nós passamos a olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Como Paulo fala assim, foi Cristo que morreu por nós, foi Cristo que nos perdoou, foi Cristo que nos uniu novamente a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboc. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.